bom dia. No vídeo de hoje, quero estar falando sobre o referente tema vazio. É isso mesmo que você ouviu. Vazio. E quem de nós que servimos a Deus, ou até mesmo os que ainda não servem a Deus, os que não conhecem esse preenchimento, que nunca se sentiu vazio, né? Eu lembro-me que antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu comecei a sentir um vazio dentro do peito, dentro do coração. Eu senti um vazio, eu sentia-me como se algo me faltasse. Eu comecei a perceber o que era que estava me faltando. Eu entendi que não era coisas materiais que preencheria aquele vazio. Eu entendi que não era dinheiro. E eu entendi também que não era pessoas que preencheriam o vazio a qual que eu tinha dentro do meu peito. E o homem existe uma carência. Existe uma sede que precisa ser saciada. Quando eu digo homem e mulher, que precisa ser saciada com Deus, porque esse vazio ele é preenchido com Deus. Sentindo-se vazio, tem muitas pessoas que prosperamente, financeiramente, que bem-sucedidas, que com um ótimo emprego, que morando em um ótimo lugar, que podendo obter tudo que o dinheiro pode comprar, sente ainda esse vazio. Sente esse vazio dentro do peito e elas não sabem o que é aquilo. Muitas pessoas recorrem a remédio, recorrem a tratamento, e quando a pessoa ela não entende, e ela passa essa situação para outra pessoa que também não entende, o que a pessoa vai indicar para ela é um remédio, é um psicólogo, é um terapeuta. Vazio. Eu sentia tal forma o vazio dentro do meu peito, que há mais de 7 anos atrás, antes de eu me converter, eu chegava na minha casa, eu ficava na rua, era tranquilo. Rodeado de amigos, estava bebendo, estava em balada, estava tranquilo. Só que quando eu chegava em casa eu sentia o vazio. Ou seja, eu tinha uma alegria com os meus amigos ali, algo momentâneo. Mas quando eu saía dali e ficava em casa sozinho, eu sentia um vazio. De tal ponto que antes da minha conversão eu comecei a chegar em casa, e eu chegava em casa, sentava no sofá e começava a chorar. E aquilo que eu falei, muitas das vezes, se a pessoa ela não entende, e a pessoa passar para ela o que ela está sentindo, que vai ser recomendado para ela vai ser um médico. E minha mãe me viu algumas vezes. Minha mãe também não servia a Deus ainda, né, nessa época. Minha mãe me viu e falou: o que você está chorando? Eu falei: tô sentindo algo, tô sentindo Deus me chamando, tal. E eu ouvi por algumas vezes. Sei que jamais que não era por maldade nenhuma, e sim porque ela também não entendia. E ela falou: vamos no médico, isso aí é começo de depressão. E eu falava: não, isso aqui não é depressão, isso aqui é que eu tô sentindo Deus me chamando, é Deus que tá me chamando. E isso sucessivamente, toda vez acontecia. E ela: vamos no médico, isso é depressão. Eu falei: não, é Deus me chamando. Ela falou: se é Deus, que você não vai? Eu falei: eu vou ir mesmo. Eu tô resistindo. Eu tinha vergonha. Eu falei: eu não vou ter coragem de andar com a Bíblia embaixo do braço. Eu não vou ter coragem. Eu vou ir, e o medo que eu tinha de voltar para trás, de me desviar, né, de envergonhar o Evangelho, envergonhar o nome de Deus, também eu achava que se eu fosse e eu não suportasse permanecer, porque eu não queria ficar de qualquer jeito, né? Porque de qualquer jeito eu fico no mundo, né? Aí eu já nem vou para a igreja, se for para mim. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim como estáis, né? A transformação que faz é Ele. A
até com que eu fui. E esse vazio que eu sentia foi preenchido. Passamos sim por algumas lutas, algumas dificuldades, mas o bom é que você ainda continua sentindo-se preenchido, continua sentindo que Deus está ali com você, independente do momento a qual que você esteja vivendo. Vazio. Então, para você que está se sentindo vazio, para você que ainda não serve a Deus e tem sentido isso, saiba que é a presença de Deus que a sua alma está clamando. É a presença de Deus que o teu espírito ele está querendo. E aí você vai sentindo esse vazio. Tem pessoas que você conversa um pouco, pessoas que não servem a Deus, que você sente que ela sente esse vazio, mas ainda assim ela tem muita dúvida referente a Deus, e por isso ela não se entrega. E muitas pessoas até se abrem, conversam, né? Vazio. Deus ele quer te preencher. Deus ele quer encher, ele quer saciar a sua sede. Quando a gente passa a estar no Espírito, você começa a sentir sede das coisas que são de Deus. Você sente sede de orar, sede igual sede de água. Você não sente sede de água, você vai lá no filtro, lá na geladeira, pega a garrafa de água lá e bebe. É tão espiritual que a sede que você sente pela palavra de Deus, pela oração, por estar na presença de Deus, é como se fosse uma sede de água. E você precisa ir na fonte, ir lá e ir saciando a sua sede. Quando eu me converti, né, já falei aqui há mais de 7 anos atrás, eu comecei a sentir uma sede, como sede de água, pela Bíblia. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, meu Deus, por que eu não percebia? Por que o mundo não percebe? Por que todas as pessoas não estão na igreja? Porque não é todos que sentem isso ainda. Você primeiro precisa dar um passo de fé, precisa acreditar com o seu coração, e as coisas espirituais irão se revelar a você. E eu comecei a sentir sede da palavra de Deus, uma sede tão grande em ler a Bíblia, em conhecer as histórias, sede como sede de água, que em 3 meses eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em 3 meses eu li a Bíblia, 66 livros. Você vê, de tanta sede eu passava, eu lia 4, 5 horas por dia de Bíblia. Eu lia antes de ir ao trabalho, eu lia depois que eu voltava do trabalho. Vazio. Tinha um vazio que precisava ser preenchido com a palavra. Vazio. Então seja cheio nessa manhã. Encha-se com as coisas que são de Deus. Porque quando você estiver cheio, vai passar um tempo que você já não vai mais suportar só você ser cheio. E você vai transmitir, transbordar, para que outros também possam ser cheios igual você. Vazio. Essa é a mensagem para esse domingo. Fica com essa mensagem, que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, dia 21/1 de 2024. Deus abençoe.